para você que ainda não conhece um pequeno grupo, aproveitar e fazer um pouquinho do merchandising dos PGs aqui da igreja, você não sabe o que você está perdendo. É uma experiência impressionante. A melhor maneira de você ser inserido, de você crescer em amizades, de crescer em relacionamentos aqui na nossa igreja, é você ter pessoas ao seu lado. Você ser pastoreado, ser cuidado e também aprender a cuidar de pessoas. Então, eu convido você, nós lá fora temos um stand que tem a lista com todos os pequenos grupos. Seria uma honra ter vocês em cada um dos nossos PGs. Pedro falou no último sábado sobre começo de ano, sobre aqueles planos que a gente costuma fazer, né? Aquelas avaliações, aquelas resoluções que você sempre faz. Esse ano é o ano que prometo que eu vou estudar mais, né? Na época de escola tinha mais isso. Esse ano eu prometo que eu vou perder 1, 2, 3, 10 quilos, né? Em alguns casos, por exemplo, né? Então você faz planos, você desenha o que você deseja e no final, às vezes, você faz num papel avulso, solta aquilo ali e não tem como avaliar se de fato você realmente cresceu, você realmente melhorou, você realmente foi transformado pelos planos que você faz. Vendo isso que lá eu vim de Manaus, Amazonas, quem não sabe, bem pertinho, logo ali, né? E lá em Manaus, na igreja, a gente teve uma experiência também no começo de ano de fazer uma avaliação um pouco mais sistemática. A gente tinha uma cápsula do tempo, visto num filme que tinham escolhido lá. Nesse filme, pegaram uma cápsula do tempo, colocaram coisas que eram relevantes para aquela época, para que no futuro fossem abertas, e colocaram coisas que eram importantes para aquela época. Não só coisas de valor financeiro, mas coisas de valor sentimental. Para que quando fosse aberto no futuro, olhasse e visse, nossa, como é que era o passado? O que essas pessoas faziam, que diferente. Esse era o objetivo. E hoje eu quero... a gente teve lá em Manaus uma oportunidade de fazer parecido. Só que nesse filme você pegava a cápsula e enterrava debaixo da terra. E como ia dar um problema com a prefeitura, né, a gente preferiu fazer uma cápsula mais, digamos assim, mais palpável, né? A gente fez lá uma cápsula para 2 anos e 5 anos. Ou seja, você colocaria dentro dessa cápsula coisas que você achava importante para você mesmo, que você queria, você escrevia, na verdade, coisas que você achava importante para daqui a 2 anos estarem concluídas. E da mesma maneira para 5 anos. E aí, eu tive a oportunidade já de ver pelo menos os meus 2 anos que eu selecionei. Eu vi, e assim, menos de 50%, né? Você fica meio, nossa, que vergonha. Pois é. Mas, na verdade, eu queria também dar essa oportunidade hoje. Eu acho interessante você poder se avaliar, poder ver o quanto você melhorou. Quando você chegou na entrada, você pegou um envelope. Quem não pegou o envelope, fica de mão levantada, por favor. Quem não pegou, que vão entregar para você aí um envelope desse, já estão ali providenciando. Essa é a nossa cápsula do tempo improvisada, tá? Não vai ser enterrada nem nada, mas é uma maneira que a gente quer que você tenha para você mesmo se avaliar. O objetivo disso tudo é entender os planos que a gente faz. Existem planos que na verdade são mais diretos, né? São planos mais focais, tem planos que são mais específicos, tem planos que são mais gerais, mas de fato pelo menos falando de mim, e por que não de todos nós. Quando eu abri a minha cápsula do tempo, os planos só falavam de mim. Os planos só tinham coisas a respeito, eu melhorar isso, eu fazer isso, aquilo, eu vou conseguir um emprego melhor, eu vou conseguir passar num concurso melhor na minha área, eu vou fazer isso. E todo começo de ano nós somos desafiados a fazermos a mesma coisa, a decidirmos coisas que vão mudar o nosso próprio bem-estar. E o objetivo dessa cápsula, por isso que eu peço que se você já tem ela em mãos, não escreva ainda, pode abrir, mas não escreva nada ainda. É para o final do culto, o objetivo é exatamente esse. Mas pode projetar aqui, tem mais ou menos um modelo do que está escrito, tem mais ou menos assim, no seu papel. Um tempo e 2 planos, simplesmente. O objetivo é que você escreva o tempo que você quiser para você se reavaliar, por exemplo, 2 anos, janeiro de 2016, e você aqui embaixo escreva 2 planos que você espera fazer
no tempo que você determinar. Esse é o objetivo. Só que, com a nossa tendência a escolher o que a gente acha que é importante para a gente mesmo, isso aqui muitas vezes vai virar simplesmente uma lista de atividades. E a proposta de Jesus para a gente é bem diferente. Pode passar o próximo slide. Esse versículo específico aqui, que pelo menos eu vou trazer a experiência do pequeno grupo, né? Lá a gente está numa era mais moderna agora, né? E ninguém mais leva a Bíblia em papel. Ele só leva uma cyberbíblia. É super interessante. Você abre lá e pergunta: você quer inglês ou português? Nossa, tá, português. Almeida, NVI, a mensagem, entendeu? É fantástico, assim, é um negócio espetacular, entendeu? É revolucionário. Bíblia com Wi-Fi, tudo, cara. Você imagina, impressionante. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar, que eu acho interessante. Mas se você não tem, a gente vai projetar aqui esse texto. É um texto que eu particularmente gosto muito, que para mim tem a ver com o começo de ano, sim. E, por sinal, eu estava conversando com o Pedro, quando a gente estava pensando nessas mensagens, e a gente, na verdade, não combinou. E Deus colocou de uma maneira que o que ele tinha para passar, que tinha sido experiência na vida dele, tinha tudo a ver com o que tinha sido experiência na minha vida. E, mais uma vez, bati num versículo que quem já me conhece há algum tempo sabe que eu gosto muito desse versículo, mas que para mim ele tem um fundo muito grande. Olha só. O versículo está lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, os versículos 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. O contexto é o seguinte: Paulo estava numa situação de alegria, porque o livro de Filipenses é um livro de uma igreja que ajudou Paulo a sair da prisão, a sair das tribulações que ele estava passando. É um livro que foi marcado por isso. E os filipenses foram pessoas que contribuíram para Paulo melhorar muito. Então ele dedica o primeiro capítulo a elogiar essas pessoas. Nossa, vocês me amaram muito, vocês se entregaram por mim, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Mas agora que vocês já me amaram muito, e agora que vocês estão começando uma nova etapa na vida de vocês, eu vou fazer um pedido para vocês, que na verdade eu vou fazer uma oração por vocês. E esta é a minha oração. E aí Paulo fala aos filipenses: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Volta que eu queria ler de novo para dar ênfase, porque para mim isso aqui é muito forte. Olha só. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Nós acreditamos que um dia nosso Salvador voltará, moraremos com Ele, será um dia glorioso. E até lá, o objetivo é que você cresça. Tem um versículo que diz que a vida do cristão é como se fosse uma luz. Ela pisca um pouquinho, até ser um dia perfeito. E, na verdade, os nossos planos são para isso. Estou errado? Nossos planos de melhorar em algumas coisas são para nos aperfeiçoar, claro. Inclusive, nós fazemos até planos espirituais. Vou me envolver mais na igreja, fazendo isso assado. Tudo isso está perfeito, faz parte do figurino. Só que o que aperfeiçoa de verdade, o que torna você mais maduro, não é o plano exato que você fez, mas o quanto você amou. Olha como o versículo é enfático. Aqui, pode deixar aí. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Você cresce como pessoa, cresce como cristão, quanto mais você ama. Mas aí fica muito teórico falar para você, quanto mais você ama, mais você se parece com Cristo. Mas o que é amor? Qual seria a definição de amor? Se você for pela Bíblia, existem contextos diferentes, situações diferentes, nas quais o amor tem uma aplicação diferente. Mas, até perguntando aqui, quem sabe de cor João 3,16? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Acredito que a boa parte deve saber, né?
Mas tem um versículo que é interessante, que é 1 João 3,16. Na minha opinião, é a definição de amor com a letra de Deus. Olha só como é que diz. Nisto conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora junta os dois versículos. Se o amor significa dar a vida, e o amor significa, e amar significa, e o seu amor deve crescer em conhecer, em perceber mais as pessoas, significa que a definição de amor para você, no seu ano, no seu momento, em qualquer período da sua vida, é crescer e conhecer e perceber mais a necessidade de outras pessoas. E agora eu trago mais. Se esse amor é o que faz você ficar maduro, faz você ficar mais perto, conhecer mais a Deus, então significa que quanto mais você ama, mais você se aproxima de Deus e mais você amadurece. Então, esse é o objetivo de Deus nos nossos planos. Que os nossos planos, na verdade, tenham um foco extremamente voltado para pessoas, para amar pessoas. Tem também um outro versículo, lá que eu não projetei aqui, pode voltar? Que eu não projetei aqui, que diz que, lá em 1 João 4, que diz que o amor é o que vai tornar você maduro para o dia, confirmando da mesma maneira que o que aperfeiçoa você, o que torna você uma pessoa mais próxima de Jesus, uma pessoa que você pode ver que você cresceu no seu ano, é o quanto você amou. Então, em outras palavras, pode passar, amar é conhecer, perceber e dar a vida. Na última mensagem, o Pedro falou mais ou menos sobre o que era reino, né? Sobre o conceito de reino, sobre o que é viver para o reino, sobre o que é priorizar o reino, né? E quando ele falou sobre isso, eu lembro que ele falou o seguinte: reino é igual a pessoas, reino é igual a investimento. Se você quer um mundo, se você quer ser uma pessoa melhor, torne o mundo ao seu redor um lugar melhor. E esse amor tem que ser feito na prática. O objetivo é que você cresça em perceber as coisas que são importantes para outra pessoa. Por exemplo, eu vi um filme, alguns de vocês devem ter visto, um filme sobre relacionamentos cristãos, o nome é A Prova de Fogo, vocês devem conhecer, não é bem conhecido. Eu achei interessante que duas pessoas estão conversando e uma chega para a outra e pergunta: você pode dizer que você já conhece a sua esposa até nível X, até o ponto de ter uma graduação de ensino médio em conhecer a sua esposa? O rapaz diz: acho que eu conheço, acho que eu consigo, né? Tudo bem, consegue? Ótimo. Então agora eu vou fazer um novo desafio. Cresça até ter um mestrado, ou ensino superior, né? Tem que pular etapas. Já conhece o suficiente? Cresça até você ter um mestrado. Cresça até você ter um doutorado. Mas não pare de perceber o que as pessoas precisam. Perceber significa ver necessidades, significa que, apesar de você, às vezes, não querer, não ser a sua vontade primordial, você, tirar um pouco do seu tempo e ficar cuidando de outras pessoas, ajudando. Perceber é isso. Perceber é observar. O exemplo é aquele velho exemplo também sobre relacionamentos em que, por exemplo, o namorado dá flores e ela diz que nunca gostava de flores. Entendeu? E ele insiste em fazer isso mais e mais uma vez, e aquilo ali vai se tornando um ciclo de que não há amor, em que não há amor. Na verdade, há amor da parte dele, mas ela não sente assim. Entendeu? Perceber é isso. E isso é reino de Deus. Amar é perceber. Amar é conhecer mais. E assim você se entrega mais. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você observa as necessidades de uma pessoa, quanto mais você conhece o que ela gosta, o que ela precisa, como está o dia a dia dela, mais você está apto a se entregar por ela. E foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus falou, que essa entrega envolve você ver todas as necessidades da pessoa e se entregar completamente, por mais que você não goste. É como ele fala, por exemplo, os samaritanos, da parábola dos samaritanos, na verdade. Eu acho legal, tem algumas coisas na Bíblia que é interessante você notar. A parábola dos samaritanos, logo depois,
de quando se pergunta qual é o maior mandamento. Já reparou isso? Qual é o maior mandamento que tem? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Logo depois se pergunta, tá, mas quem é meu próximo? Né? E aí Jesus conta a parábola dos samaritanos, demonstrando o seguinte: o samaritano era alguém que para o israelita não existia. Para o israelita era uma pessoa que não estava no script. Mas mesmo assim, existia um homem jogado ao chão, que tinha sido machucado, saqueado, estava jogado ao chão, e várias pessoas passaram por ele para ajudá-lo. Mas ninguém parou. Pessoas da lei, pessoas da igreja, pessoas de alto escalão do clero da época, e ninguém parou para ajudar aquele homem. Mas um samaritano parou. Ele viu a necessidade e foi lá e ajudou. Ele fez além, ele saiu daquilo que separava ele, daquilo que bloqueava ele. E por ele ter feito isso, ele amou. Essa é a resposta de Jesus. Próximo é isso. Eu olho a necessidade dele, eu percebo o que ele quer e eu ajo dessa maneira. Para Jesus é tão importante falar de amor, mas esse tipo de amor, com a tradução de entrega, é tão importante que olha o que ele diz lá em 1 João 4,20, eu acredito que eu projetei. Está aí. Olha só, isso é forte. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é um mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em outras palavras, se você não ama o seu próximo, se você, trazendo o que a gente já viu, se você não se dedica, se você não abre mão de dar a sua vida pelo próximo, você não pode entender o que significa amar a Deus. Amar a Deus está diretamente relacionado com amar o seu próximo. Tá, e o que é que tudo isso tem a ver com virada de ano, com os planos para 2015, falar de amor? Qual o plano, o objetivo disso tudo? É que se você pensa primeiro em priorizar as suas próprias coisas, repito, não está errado você fazer seus próprios planos, mas se você não tira para amar, para se entregar por outra pessoa, se isso não faz parte dos seus planos, não vai adiantar você ganhar o mundo inteiro, não vai adiantar você fazer todas as suas boas obras, todos os seus planos bem eficazes, porque não vai adiantar. O que aperfeiçoa, na verdade, é o quanto você amou. O melhor ano é o ano em que você mais amou. O desafio que, pelo menos, eu entendi de que Jesus tem para você é que você cresça em amar mais. Se você separar no seu ano uma prioridade de se entregar mais por alguém, se entregar mais por pessoas que estão ao seu lado, e tem pessoas ao seu lado, com certeza você vai crescer muito mais no seu ano. E como a Bíblia diz, isso é o que leva você à maturidade, quanto mais você amou. Mas amor não é muito fácil. Na verdade, se entregar não é muito fácil, né? Eu tive a oportunidade, no Amazonas, onde eu vim, quando eu estava me formando na faculdade, no final do curso a gente tinha que... Eu trabalho na área de saúde, no final do curso a gente tinha que ir para o interior, trabalhar lá, toda a área de saúde tem isso, né? Você tinha que trabalhar nesse interior. E para quem não conhece o Amazonas, fica até a propaganda, tudo mais assim. Ele é maior que a Europa, entendeu? Então não dá para ir de carro, não dá para ir a pé. Ou é avião ou é barco, entendeu? É assim, é rio, daquele jeito mesmo lá, com onça, que eu tô brincando, né? Então, desculpa aí pessoal de Manaus que eventualmente está assistindo, tá? Brincadeira. Mas assim, não dá para você fazer isso simplesmente. Não dá para você escolher e falar, olha, eu vou amanhã para o interior do Amazonas. Não, pra você ter ideia, para onde eu fui parar, eram 2h30 de avião, mais 30 minutos de barco, mais 40 de carro. Entendeu? Era praticamente todos os meios, só faltou o trem para completar todos os meios de transporte possíveis, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, você vê como Deus trabalha. E Deus, Ele quer um coração disponível. Eu tinha vários planos já para mim, isso foi no começo, acho que 2011, 2012, não lembro. E eu tinha vários objetivos, já estava tudo organizado, arquitetado, tinha uma pós-graduação na minha área, já tinha meus planos, meu cursinho
concurso e tudo organizado. E aí eu falava, né, bom, mas estou no Amazonas, tenho que ser sorteado para o interior bem próximo, né? É o que eu espero, né? E eu fui sorteado para um que era 20 minutos da minha casa. Então eu falei, nossa, perfeito, né? Só que Deus, ele deixa que algumas coisas aconteçam para você experimentar o que significa amar de fato. E eu não tinha chegado ainda na reunião, na hora que houve o sorteio e tudo mais. E aí alguém cismou que eu tinha pegado o melhor lugar, pediu para ressortear. É verdade. No momento você nem sabe o que está pensando. E eu fui parar na fronteira com a Colômbia. Entendeu? Eu nunca saí do Brasil, mas eu já fui na Colômbia, então tá valendo, né? O problema é que tinha umas Farcs lá, algumas coisas assim não muito legais, aí eu tive que voltar. Mas assim, de uma hora para outra tudo mudou. Eu não estava disponível para ir. Eu não queria. Eu não queria ir, simplesmente. Eu falei, não, eu não vou. Fiz de tudo, cheguei a procurar outro município. Você faz loucuras na pressão, né, cara? Eu fui em outro município, longe, liguei para a prefeita, olha, consiga para mim uma vaga aí que eu vou para aí. E mesmo assim não adiantou. Eu tive que ir para esse lugar. Deus não permitiu de maneira alguma que isso não acontecesse. Por sinal, um dos meus grandes amigos que foi comigo está aqui também, veio de Manaus também, está ali comigo, está filmando, né? E foi muito interessante porque Deus colocou duas pessoas que tinham o mesmo coração, que também nós éramos a mesma igreja, a Nova Igreja Batista de Manaus, e nós fomos nessa pegada para o interior. Chegamos lá, não queríamos fazer nada, não queríamos, de verdade, eu estava de portas fechadas, mas Deus incomodou e falou, cara, abre o olho, que, sabe, eu não abro as coisas por acaso, eu não permito que as coisas aconteçam por acaso. E chegando lá, a gente foi na igreja local e falou, olha, nós viemos uma igreja batista também, temos interesse em, se alguém puder ajudar em alguma coisa, temos interesse em ajudar vocês. E eles falaram, pior que nós temos mesmo. Olha só. Aí eu falei, então, né? Aquela pergunta que você faz meio assim, né, retórica, né, meio termo, né, mas Deus foi lá e falou, tem mesmo. E assim, ele já começou falando que assim, olha, todo ano a gente chama 2 pessoas para organizarem acampamento para jovem, adolescente dessa igreja. Esse ano não tem ninguém. Até bom que é até mais barato. Mas vão vocês. Eu não tinha prática nenhuma. O Marcelo também não tinha prática. A gente nunca mexeu com nada disso na vida. Nunca. Mas aconteceu que, sabe, você vê como a obra de Deus, você não tem nada a ver com isso. Você só tem que estar disponível. Era mais ou menos assim. Você ia fazer e chegava para você por correio um livro, sabe Deus de onde? Como fazer um acampamento para jovens, segundo o coração de Deus. Desse tipo. Deus mantinha a obra dele de uma maneira incrível, sabe? E o que aconteceu foi que chegando lá, então Deus está dando tudo, eu não sei fazer nada disso, mas está dando tudo, então vamos lá, né? E aí foi, cara. O resultado foi que hoje, pelo menos eu vi lá no Facebook, né? E esses jovens hoje têm o dobro do que tinham na época. E, para honra e glória do Senhor, eles estão indo para a cidade, pelo interior do Amazonas, ganhando outras escolas, outras pessoas para Jesus. E está cada vez aumentando mais o reino. Então, o amor, ele faz assim. Lá em 1 João 4, versículo 12, fala que como é que nós vamos tornar Jesus visível? Como? Amando uns aos outros. O maior evangelismo que você pode ter para outra pessoa é amar, cara. Quando ele olhar você amando, quando ele olhar você servindo, você se dedicando, mesmo quando você não quer, isso vai falar quem é Jesus. Entendeu? E como a gente leu, se você ama o próximo, você entende o que é o amor de Deus. Você entende o que é esse amor, o que é esse cuidado que você precisa ter. E aí, dessa maneira, você cresce. Dessa maneira, os seus planos para 2015 vão realmente valer a pena. Pode passar? Então, amar o próximo envolve você conhecer e perceber as necessidades e interesses dele. Envolve você crescer em fazer isso. Cada dia mais você se entregar por isso. E o resumo disso tudo é que, se você sabe, se você compreende, se você já percebeu, se você já tem capacidade de se entregar, só falta você decidir. Tudo que Deus quer é que você tenha um coração disponível para amar. E Ele desenhou e Ele disse que os seus melhores planos vão ser aqueles planos em que você se dedicar a se entregar por outra pessoa.
O reino de Deus envolve outras pessoas, cara. Sabe? Sabe, o que eu acho incrível é que chegaram uma vez para Jesus, se não me engano, em Lucas capítulo 7, falando: olha, por que tu dizes que tu não nos conhece? Por que tu dizes que apartai-vos de mim? Por que isso tudo? Por que você está falando isso da gente? Se a gente fazia tanta coisa para você, o que ele fala? Mas vocês, quando eu tive fome, quando eu tive sede, vocês não estavam lá para me dar comida e bebida. Que isso? Que isso? Como assim a gente não estava lá? A gente estava. Mas quando vocês não deram um copo d'água desses para um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Resumo da ópera: amar é outras pessoas. Amar é se entregar para outras pessoas. Quer fazer um plano inteligente, interessante? Escolha amar, cara. Vale a pena. Pode passar? Essa frase de John Stott, que pelo menos me inspirou muito, diz assim: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo da nossa vontade. O melhor ano para você é o ano que você mais amou. O melhor ano para você é o ano que você mais se entregou. E o que eu espero que vocês façam é que vocês entendam, assim como eu preciso fazer isso, até porque fui eu que vi que meus planos estavam todos, egocêntricos, né? Decida, cara, decida ter um ano de amor, decida ter um ano de entrega. Você já sabe o que é amor, agora se entregue, se dedique. Tem pessoas ao seu redor que precisam. Amar não é simplesmente ver necessidade, amar é assim, alegrar junto. Sabe, às vezes o maior culto que você pode prestar a Deus é você com outra pessoa, tendo uma refeição juntos, conversando. Isso também é amar. Amar é você abrir mão dos seus gostos, às vezes, pelo outro. Mas também é você chegar com outra pessoa e se alegrar com ela. Não é uma coisa pesada, entende? E assim, eu queria falar, quando eu falar sobre decisão, eu queria entender assim, que é uma decisão, que é algo que quando você tem uma vida com Jesus, ela está em você. Só falta você dar o próximo passo. Ela já está em você. Só precisa dar o próximo passo de: eu vou amar, eu decido fazer isso. Eu queria finalizar falando só como Deus ama você, rapidamente, para você entender. O amor de Deus e a graça de Deus são mais ou menos como o exemplo que eu vi de um pastor americano que falou assim: olha, nós temos 2 filhos, e esses 2 filhos tinham algumas regras da casa, regras domésticas e tudo mais, mas tinham uma única regra, que se eles violassem, o teto ia cair. Era uma só, na casa inteira, que era assim: vocês não podem brigar um com o outro. Só essa. E um belo dia, o que é que você acha que aconteceu? Estavam lá os 2 rolando no chão. E violaram a única regra inviolável da casa. E o que aconteceu foi que ele falou: agora literalmente o teto vai cair, vem cá. Botou os 2 dentro do carro, naquele momento de suspense. Eles foram lá silenciosos, um olhando para o outro assim: é agora, cara, é agora que... Você vai primeiro? O primeiro. Não, você vai primeiro. Quem morrer primeiro, pelo menos deixa o brinquedo para o outro. Já fazia até um mini testamento na hora, já fazia uma coisa mais equilibrada. E aí estava naquele desespero, vidro fechado, e até que o pai parou o carro assim e levou numa pizzaria. E aí parou e falou bem assim, virou para os 2, eles falaram: é agora. Será que vai ser com arma, com flecha? Vai ser como? Falaram: seguinte, punição é o que vocês merecem. Misericórdia é eu não dar o que vocês merecem. E graça é eu dar mesmo sem você merecer. Levou os 2 e pagou uma pizza para eles. Eles nunca mais brigaram na vida. O amor de Deus por você é assim, cara. Você não merece nada disso. Você não está entendendo? Você não merece nada disso. Entendeu? Tudo isso é amor dele, tudo isso é a graça. O amor dele por você é límpido, sabe? É literalmente de graça. O amor dele por você é assim, mas para você entender esse amor, para você entender, você precisa amar o outro. Porque se você não ama o irmão que você não vê, você não ama a Deus. E para finalizar, como é que eu aprendo a amar? Eu percebo, eu olho, eu compreendo e conheço. E quanto mais eu faço isso,
mas eu me aperfeiçoo em Jesus.